Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Salve. Momente a vida. Não desaposte de nós. Então, que aqui entre todos nós, dentro daquilo que a vida nos aposta, trazê-la à tona entre nós. É o que nós temos. É que este ser espiritual, como todos vós sois, que é o que temos, a vida nos faz, nos presenteia, nos abrilhanta, nos dá distinção, nos faz caminhar incessante, pensar incessante, sentir incessante, ter vislumbres incessantes, ter chamados incessantes. Então, que maravilha esta vida que se aposta de nós. Então, por esta vida que se aposta de nós e nos faz viventes, e aquilo que se aposta de nós e nos faz viventes é aquilo que nos dá, nos protege, nos faz, nos alimenta, nos sustenta, nos faz realizar a obra máxima do que significa um ser da natureza humana, um espírito. Normalmente esta vida que se manifesta, aqui estamos nós, como podemos detê-la? E quando aquilo que se manifesta da vida desta expressão orgânica, ela continua. A expressão orgânica é quase idêntica e continua, esta se desfaz. Cada elemento vai para o seu elemento, mas a vida amormente continua, incessante. E se aquilo que nos restringe, nos entristece, nos faz perdidos, sem sentido, sem direção, sem mormente o caminho que poderíamos estar ou não. Tudo isto relaciona-se a algo, aquilo que interrompe o milagre incessante de que tudo que nos abastece, como uma torneira que pode abastecer tudo o que precisamos, e ela pinga, 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 e neste só pinga, muitas necessidades surgem, todas essas que trazemos. Então, todos vós, seres humanos, naturais, espirituais, como todos nós e como os muitos que aqui estão, em todas as camadas de vida por excelência desta expressão, em todos os continentes deste orbe. Em cada continente deste orbe há um sequencial de vida, um sequencial de vida, das mais pesadas às mais rarefeitas, daquela que vive abaixo da terra, daquilo que é rarefeito, como em cima da montanha, multiplicado por bilhões de seres como nós. Então a fartura de ser como nós é como uma fartura de uma única árvore dar mais de 2.000 frutos. Uma fartura gigantesca de vida se manifestando. E estamos aqui, neste postulado, no interior deste portal da vivificação, um pórtico que o interesse é vivificar aquilo que está pingando. Vivificar quer dizer que a torneira possa ficar, se expressar à vontade total.
em nós. Pleito ecumênico da verdade, já que aqui não lutamos por sobreviver numa ordem. Então algo por natureza, como é por natureza tudo, que estas ordens se encontram onde? A visibilidade é a mesma. O verbo é muito parecido, a intenção é muito parecida. Existe uma atmosfera muito parecida. Então não estamos em discordância, apenas em concordância. E nesse estágio de concordância de várias ordens, que eram tão distintas neste mundo exterior, é como subir uma montanha de várias partes dela, e quando chega em cima, chega num pico único. Num único pico. Todos se abraçam no único pico. Enquanto lá embaixo, na base da montanha, cada um distingue-se. Cada uma especulam-se no cume, lá no cume, no ar mais rarefeito. Todos encontram o mesmo sabor. Do rarefeito, do mais onde a luz possa penetrar, onde as nuvens estão abaixo dela. Então a luz é permanente, intermitente. E abaixo delas muitas nuvens que interrompem o intermitente. Então anexar aqui para todos vós que aqui reinamos e para todos que estão, que o intento destas que se expressam aqui é verificar e constatar onde a verificação e constatação não está. Está no pico, não na base. Na base podemos verificar e constatar de um jeito. Aquele que dá do outro lado, verifica e constata do outro jeito. E assim várias partes desta montanha. Até que no cume podemos verificar e constatar do mesmo modo. Todos vão verificar e constatar do mesmo modo. E prazer para todos vós aqui, que implica saber que todos da natureza humana como vós, no estágio reencarnatório ou pós, são da natureza humana, como esta que se expressa. Então, se o verbo, através do verbo nós expressamos, através de tudo nós expressamos identicamente. E dar uma notícia para todos nós. Em tudo que é dispar, diferente daquilo que é contraditório ou não neste grande mundo onde viveis, tudo pode ser um engano. Do mais assertivo, do mais que podemos ter certeza neste mundo coletivo, sempre corremos de algo pode ser engano. Sempre será discutível. E se montarmos uma mesa gigante, enorme, a discussão será tanta. Como todas as discussões de onde entendem, vivem e sabem por todos os cantos deste grande mundo. Então, onde não há discussão, então nesse espetáculo entre nós, gerado, criado e mantido por seres que dentro de uma petição da lei, sempre a lei, puderam trazer para nós uma redoma, uma cerca, uma redoma, onde o mundo externo não grita tanto aqui dentro, e aqui dentro não vai para fora, para mostrar, demonstrar, que verifique e constate de que tamanhos são os nossos chamados lá fora, intermitentes, de todas as partes, de todos os interesses. E de que quando nos aglomeramos e residimos numa pequena aglomeração, média ou grande, e se esta por acaso for engano, dentro de uma discussão de que entre muitas partes
por acaso entendemos que aquilo fosse verdade e for um engano, nos debatemos em círculo e ficamos nos debatendo em círculo. Helicoidal. Quando debatemos no círculo helicoidal, quando passamos deste modo, desta natureza de se expressar como encarnados, o helicoidal continua. E ficamos em círculos, num reino enganatório, por vezes escuro, por vezes perverso, por vezes odiosos, muito por vezes, no quesito de tudo que possa estar em conflito com o outro, mas que nunca conseguem sair desse helicoidal. Então entendamos aqui todos nós que nesta concha entre nós aqui agora, com menos e menos e muito menos chamados, podemos estar atentos por natureza. E saibam todos vós, a escuridão e o tormento é dono do esquecimento de que somos filhos da natureza real e sustentados. E tivemos um engano que nós sustentamos. Um engano que nós sustentamos aos nossos semelhantes. Um engano que geramos em nós possibilidade. Estamos esquecidos que somos recepcionando os dons divinos. Como uma caixa d'água que recepciona a água. Como num caldeirão que recepciona o fogo. Se isto for bem pequeno, a capacidade de receber fica pequena. É como uma flor que abre por um pouquinho só. Se ela abre só um pouquinho e não tem a capacidade de recepção do sol que precisa, dará poucos frutos. Ou dará pouco fruto. Então não é a flor pensante que em si mesma pode abrir mais ou menos, o que retira a possibilidade dessa flor abrir por totalidade, recepcionar aquilo que vai sustentá-la, todos os elementos, a água, a terra, o calor, o fogo, e todas as irradiações cósmicas. Se ela recepcionar pouco, tem pouco. Se recepcionar tudo, tem tudo. Então fica brilhante, milagrosa. Se recepcionar pouco, parece que está em sofrimento. Falta. Que elemento que falta? Assim somos nós. Temos 7 regiões que absorvemos, que recepcionamos. Se essas 7 regiões que absorvemos, uma é grande, outra pequena, outra é menor, é como se ela quisesse, a flor quisesse recepcionar e abrir suas pétalas, mas as raízes estão fracas. Então a revelação que podemos, dentro do aspecto emocional e da fé, que a gente se interligam, se isto recepcionar enorme, então a fé é natural. E sem quando a fé é natural e a recepção dela por natureza é brilhante, mas se ela estiver fechadinha e recepcionar só um pouquinho, podemos entender que tem algum lugar em nós que não está bem. Então o bem e o benéfico para todos nós é a qualidade da recepção que temos do Criador. E o que fecha isso, repetindo, é a propriedade da arrogância que temos, de que nós nos realizamos, nós nos pensamos. Tudo é por Deus, pelo Pai, por nós. Então a inteligência que herdaste desde pequeno, nesse pouco tempo de vida encarnada, é que deste para vós um grande recepcionador da inteligência. Se não recepcionamos a inteligência, não somos a natureza humana.
somos outro feitio. Então, o esquecimento disto, coletivamente, já que a quantidade coletiva que esquece isto é tão grande, que parece que só existe na vida o esquecimento disto. Por isso estamos aqui. Se estamos revelados que a caixa d'água está com o cano entupido e podemos subir no telhado e desentupir o cano, se não tivermos esta revelação, a caixa d'água terá pouca água, a torneira terá pouca água e ficaremos sedentos. Mas se tivermos uma revelação, nós não produzimos água. A água é produzida por um elemento em si mesmo, que pode encher a caixa d'água. Mas se não está enchendo a caixa d'água, repetindo, podemos desobstruí-la. Colocar algo lá, desobstruir, a água vem com fartura, enche a caixa d'água, enche todas as torneiras e mata a sede. Se não falta. Mas quando falta, o predicado que temos é que pensamos, falta alguma coisa. E olhamos para o mundo externo e vamos buscar externamente o que falta. E vamos procurar, e vamos ser atendidos, já que este mundo coletivo externo foi feito para nos dar tudo. Sempre uma troca. Sempre ganha o maior. Sempre perde o menor. Então a questão crística, a questão dos orixás menores da Umbanda, a questão búdica, e de todos os seres que tiveram a primazia de estar trazidos para esta terra, exatamente isto. Obreiros desta vida, saibam, em primeiríssimo lugar, a fonte. Se formos maior do que a fonte, podemos pensar em engano, sentir em engano, caminhar em engano. Então, se há algo entupido em uma das 7 principais recepcionadoras, que se multiplicam por milhares de pontos em nós, falta algo. Se tivermos a revelação do que não é por nós que chega este algo, é por uma fonte gigantesca e criadora, tudo começa a mudar. Mas este mundo coletivo enorme, gigante, civilizatório, toma a nossa atenção disto. E fica natural a proeza de faltar, a proeza de estar com sede. Nos acostumamos a estar com sede, nos acostumamos a faltar a fé brilhante, o instinto brilhante. E nos acovardamos disto. Todos aqueles que vieram para esta terra disseram para todos os seres que reinaram, né, em sua evidência, no seu esclarecimento divino, e disse: economiza a potência divina. Como? Lá, milhares de anos, muitos seres iam para as cavernas para economizar. Iam para mosteiro economizar. Mas isto não basta mais. Então este coletivo grande e imenso, não cabe mais mosteiros, sim, cabe catedrais, cabe mosteiros também, que vão levar, sabe o que, para todos que adentram lá, o que eles podem melhorar de si mesmos. Mas como melhoramos de si mesmos se nós estamos com sede? Economizar potência divina.
Então, se uma das nossas atenções, uma das nossas entradas em todas as partes deste mundo, entra e sai e esvazia, entra, sai, esvazia, não se completa, a caixa não enche, a torneira dá pingos. Então, em primeiríssimo lugar, filhos e filhas, irmãos e irmãs, semelhantes que somos, se o princípio do Criador e aquilo que pouco recepcionamos valer, temos algo que diz para o Espírito, para a natureza do Espírito, para a natureza de vosso anjo da guarda, como quiser, de vossos guias, guia. Estou tão ocupado neste mundo que tudo está vazio dentro do meu ser. Estás ocupado tanto neste mundo, abraçaste tanto, que os abraços são tão grandes que não conseguimos desabraçá-lo. Mas é um princípio. Assim, nesta retenção divina entre nós, um pouquinho só. Um pouquinho sobre essa retenção divina entre nós, por demonstrar isto. Estamos economizando. Quando no princípio da economia, quando a caixa enche um pouquinho, algumas polegadas pequenas, existe algo que é por natureza divina, que é de direito divino para nós. Um pouquinho. E os chamados diminuem e ficam um pouco distantes de todos os nossos interesses, próprios ou impróprios, ou daquilo que justificamos que são próprios, seja o que for. Entramos num estado que chamamos, e que chamamos de um rito de passagem. Rito de passagem é algo que não é pormenor, é um rito de passagem. Então, os ritos de passagem externos são bem conhecidos quando casam-se, quando há um nascimento, quando há uma querência desta criança que está nascendo perante ser batizada perante o Pai, é um rito de passagem. Então, os ritos de passagem são aqueles mais importantes que tem. E o nascimento, um grande rito de passagem, onde abandonamos este corpo físico. Mas trouxemos para todos nós aqui um rito de passagem, que quando a caixa desta água sobe um pouquinho, e matamos um pouco a sede, a torneira sai um pouco mais de água, que chamamos de presença. Ela só existe quando a caixa retém um pouco. Se ela está vazia, não temos presença. Podemos falar e lutar, podemos nos ajoelhar, podemos o que quiser, a presença desaparece. Estamos no quilate dos chamados do mundo. Em primeiríssimo lugar, do que estejam vossos filhos, do que seja vossa família, do que seja qualquer coisa que é possível, o Criador. Quando nos enganamos disto, e quando só olhamos nosso semelhante como sendo nossos filhos, decepcionamos menos o Pai, e pouco podemos dar para eles. Só podemos dar quando estamos cheios. Quando estamos cheios de vida, podemos dar. Se estamos vazios, vamos dar o quê? Recursos físicos. Então comece por este engano. Primeiríssimo lugar, o Pai. O Pai e a Mãe. Quando desobstruídos o cano que enche este cano, ficamos mais ricos. Entramos em presença. Estar em presença significa que não podemos rachar, dividir no meio esta presença e falar, meu semelhante,
pega metade desta presença e eu pego metade. Ela só existe inteira. E se neste rito de passagem a presença está em nós, saibam, não há nenhum esforço, nenhum quilate de esforço, nenhum treinamento, nada. Apenas ela reina. Ela é a indicadora, o indício. Quando a presença existe, ela tem um empuxo natural. O empuxo quando desencarnados reencarnaram, e teve um empuxo. Quando neste empuxo estava no ventre, estava no útero. Então o empuxo depois, em seguida, o sequencial da presença por natureza é o descanso. Sempre serão esquisitos. Sem a presença estamos um pouco em descanso, metade, um quarto. Estamos falando de um grande descanso. O grande descanso, quando estamos extremamente exaustos, ele nos atinge Então, neste conjugado da presença e estar em descanso, um empuxo natural vem para nós. A gratidão. Já que quando estamos em descanso, e quando estamos extremamente exaltos, não há como não a gratidão vir por natureza como um empuxo. Na apólice diz: estamos recepcionadores dos dons da potência divina que está potente por sempre, por todos os universos e tudo. Como o sol está potente, dia claro e a flor não abre, abre só um pouquinho. Então estamos recepcionando, sendo recepcionadores dos dons e da potência divina em nós, que vem em irradiações. Essas irradiações lá do princípio gerador acumulam todas as partes que podem ser existenciais. E lá estamos nós. Se não tivermos um lugar de recepcionar, não há como recepcionar. Aí não seríamos da natureza humana. Cada inseto tem um modo de recepcionar. Cada mamífero tem um modo de recepcionar. Cada ave. Cada peixe. Cada planta. E temos um específico modo de recepcionar, como sendo da natureza humana muito parecido. A única diferença é que recepcionamos um pouco, o outro recepciona um pouco mais, outro recepciona muito. E outros que não estão recepcionando mais nada, minguam, como uma flor mingua e não produz sementes. Bem, estamos na gratidão. Somos gratos por natureza. Tenho certeza que para todos vós, se deixarem tão exaustos em pé em algum lugar, e não tiverem nada como se não ser estar em pé, exaustos, alguém bate em vossas costas e traz um assento. Assenta. O que direis? Como é aquele descanso? E como é aquela gratidão imensa?
Senão nem estaremos em presença, nem estaremos em descanso, e nem muito menos gratos, ingratos absolutamente por tudo. Isto é simples. É impossível que não recepcione o que trazemos. Então não estamos indo para o complexo, estamos indo pelo simples. Já que o simples, no espírito da natureza humana, embute este simples, este sequencial por si só, não o realizamos. E quando estamos muito em gratidão, sabe o que acontece? A gratidão dá um empuxo, um rito de passagem, e entramos em oração. Por natureza. Quando entramos em oração, e dentro deste rito, no princípio da porta que se abre, a presença que não fabricamos, só quando a caixa d'água está um pouco subindo, tudo vem. E quando entramos em oração, a nossa arrogância se desfaz, se dilui. Ficamos pequenos perante o Criador, perante a vida, perante todas as manifestações. Ficamos pequenos. Quando isto acontece, a caixa d'água começa a encher, encher, encher. E quando a caixa d'água começa a encher, bem cheia, desta gratidão e esta oração, tem algo que é para nós. Quando isto aconteça, tem algo que é para nós. Todas as relíquias de todos os caminhos de todos que estão aqui, por muitos e muitas vidas, sempre tem alguém com uma cesta cheia de que é para nós. Então aí acontece um milagre. Este ser chega bem perto e fala: essa cesta é para nós. Tem um tanto para isso, um tanto para isso, um tanto para isso, um tanto para isso. Exatamente o que precisais. E é isto que está entre nós agora. Muitos seres aqui, e muitos seres, desses milhares de seres que estão, como seres da natureza humana apenas, que estão invisíveis, acontecendo isto. Seres queridos, vossos guias, dentro do ato da criação que foi designado para vós, inclusive a vós. E nesse sequencial muito simples, que recepcionem o que é para vós. Cada um, toda cesta é totalmente diferente para cada um de vós. E tem muitos em desespero para entregar essa cesta. Então neste, podemos dizer que neste recepcionar é o atendimento do portal da edificação, é o que é direito vosso de cada um daqui. Então pode haver uma grande cirurgia, uma pequena cirurgia, ou até ela pode ser postergada para a próxima vez que sois testados para isso. Mas estão aptos a receber isto, hein? Então, a abundância para todos nós mesmos. Então, não há nenhum ser aqui, para todos vós saibam, que estão fazendo qualquer tipo de caridade para todos vós. Estamos juntos num ponto de recepção espiritual, onde cada um recepciona por si mesmo, dentro da lei. Não há modo de recepcionar que não seja dentro da lei, mas é o grande momento. É a grande estadia. Ora,
meus irmãos, filhos e filhas, então algo matemático. Se a caixa d'água enche, as torneiras estão fartas e bebemos a água que precisamos, então bebam, matem a sede e tenham uma revelação de como ficamos palmas perante isso neste mundo coletivo, que a cada esquina tem tudo o que precisais. Mas o que mais precisamos de tudo e de tudo que é possível que seja, é a potência divina em nós, expressando-se à vontade. Aqui tratamos, no portal da edificação, um elemento a mais. Que seja, que tratamos assim, é uma paz viva e ativa, é um elemento como a água, um manancial sem fim. Essa paz viva e ativa, quando percorre em nós, existe algo que diz assim, está dando certo. Ela faz subir algo, faz fazer que toda esta comunhão se fique juntinhas. E temos algo muito inacreditável, uma paz viva enorme que nos dá uma bem-aventurança. Uma estadia real. E a apoteose de tudo isso para nós, aqui reunidos, tratamos como a consagração. Então recordo que é a consagração crística entre seus discípulos. É a apoteose, a consagração. Nos consagramos. E quando nos consagramos, há uma boa aventura. Ficamos tão pequenos que qualquer arrogância particular desaparece. Mas tão potentes que a nossa integralidade é possível de tudo. E eis a consagração entre nós, sem nenhum esforço. Em qualquer pleito, em qualquer possibilidade de vida, há consagração. Mas só atingimos percorrendo um rito. Se queremos cortar pelo meio, começar pelo fim, ele não acontece. Então, o religar significa que estamos prontos para recepcionar o que é direito para nós, integralizar dentro disto e ter um caminho onde esplendor o milagre natural, independente de nossas posses. No tempo lá, que é do mundo lá fora, muitos vinham até esta presença aqui como atendimento. E tratávamos como sendo isto. Adentrávamos uma presença, da presença vinha o descanso, de descanso a gratidão, e da gratidão poderiam recepcionar o que é para vós mesmos. Então, como multiplicou-se muitos seres que aqui estão, não viria possibilidade, dado o desgaste mediúnico. Então, ampliamos tudo isso sem fim, para atender principalmente onde aquilo que mais exige que aqui esteja.
Então vamos dar para todos vós algo que possa ampliar quando estamos cheios para nossos semelhantes. Não vamos rachar no meio, vamos expandir e derramar. Então derrame por vossos semelhantes. E que eles bebam no possível e dentro da lei. Se racharmos e dividirmos pelo meio, os dois ficam pobres. E nossos semelhantes ficam um pouco pobres e também nós ficamos pobres. Então precisamos estar plenos. Então esta plenitude faz, transborda. Aí sim. Que esta paz viva e ativa percorra todos os vossos ânimos, todos nós. Daquilo que muito sabemos dessa vida. E daquilo que não sabemos nada, contudo. É tudo que trazemos de milhares de vidas. E sempre ao respectivo dentro da lei. Que assim seja para todos vós. Que possam caminhar muito lentamente o mais possível ao saírem daqui. Ou permanecer enquanto quiserem em salas contíguas. Até que abra o portão lá fora e vejam. Toda a nossa atenção vai embora para todos os cantos desta terra. E a caixa d'água esvazia. Que assim seja. A terra chovia.